processo. Essa palavrinha dá calafrio em alguns donos de empresas, em alguns empreendedores, algumas empreendedoras. Dá até uma dorzinha de barriga, né? Muitos empresários falam, eu não gosto de lidar com processo, eu não sei fazer processo, minha empresa não tem processo e funciona. Olha, nessa aula eu vou desmistificar para você o que é processo e vou te dar uma mentalidade prática para que na sua empresa você tenha mais eficiência e mais eficácia. Você está interessado nisso? Posso contar com 100% da sua atenção aqui para entregar um conteúdo de altíssimo valor para você? Uau! Quero te contar uma história. Você provavelmente já organizou alguma festa grandiosa, ou seu casamento, aniversário de casamento, ou alguma festa de aniversário, algum evento social que você esteja envolvido. E aí você organizou isso, que exigiu uma série de processos, de atividades e tarefas. E por mais que você tenha planejado e se atentado a todos os detalhes, lá na hora faltou algumas coisas. O evento foi estressante, você se desgastou, você até produziu o resultado esperado, mas foi bastante desgastante. Sabe por que isso acontece? Porque não importa o quanto você planeje, ou não importa o quanto você coloque pessoas na sua equipe, os detalhes de uma operação, de uma empresa, são tantos que se você não tem um processo e um método que esteja atento aos detalhes para você, os erros sempre vão aparecer. Então, não dá, como dono de empresa, não dá para falar eu não gosto, eu não lido, eu não sei fazer processo. Essa é uma opção que você tem que descartar, porque processos mais pessoas geram resultados surpreendentes e crescentes. Eu me lembro de uma vez que eu pedi para minha secretária uma passagem aérea de Goiânia para São Paulo. E eu falei para ela, olha, eu preciso da passagem para o dia 24 de outubro. Preciso dessa passagem para o dia 24 de manhã. Tem uma série de reuniões lá em São Paulo que você sabe. Emite essa passagem urgente para mim que eu tenho que confirmar as reuniões. E aí, quando ela abriu lá o formulário para poder requisitar a passagem, no formulário tem um campo que é a data que você quer a passagem e tem um campo que diz o dia da semana da passagem. Quando ela for colocar o dia da semana da passagem, ela se atentou que naquele dia eu tinha outros compromissos já marcados. E aí ela me avisou, Marcos, dia 24 é terça, você já tem isso, isso e isso. E aí, como a gente vai resolver? Viu? Essa é uma história que mostra que como os processos cuidam dos detalhes da gente. Porque por mais que você seja atento, são tantas coisas para resolver e fazer na sua empresa, ainda mais se ela está crescendo, ou mesmo que ela esteja em dificuldades, que você não se atenta aos detalhes. Você precisa de processo dentro da sua empresa para que as coisas funcionem bem, para que as coisas aconteçam com o mínimo de ruído, com o mínimo de gargalo possível. Ok, Marcos, eu entendi a importância de processo. Eu prometo para você que eu não vou ficar mais falando por aí que eu não gosto de processo, que eu não sei o que é processo, que na minha empresa não tem processo. Prometo para você, Marcos. Mas, Marcos, o que é processo? Para te explicar o que é processo, tem uma forma muito simples, que é o quê? Olha aqui, processo. Isso aqui são as sílabas da palavra processo. Para você ter processo na sua empresa, você tem que decompor, você tem que fracionar em partes o que acontece na sua empresa. Quando você olha para algo que acontece dentro da sua empresa e entende as etapas disso, você está melhorando o processo. Você vai distribuir melhor as atividades das equipes, você vai criar os departamentos, você vai criar as rotinas de uma forma muito mais eficaz. Então, fazer processo dentro da empresa é colocar as sílabas
de maneira adequada entre as tarefas. Às vezes você tem um colaborador que ele está fazendo algo de ponta a ponta, mas o ideal seria ele passar a bola numa determinada etapa daquele processo. Porque isso daria mais agilidade ou mais qualidade para esse processo. O que é processo dentro da empresa? São as sílabas das atividades, das ações, das rotinas, do dia a dia. Eu costumo dizer que processo é a rotina dentro da empresa. E qual que é um dos grandes papéis do líder? Gerenciar a rotina do seu colaborador. Então, criar processo é criar rotina, é criar escopo de trabalho para as pessoas que estão ali, tanto no nível individual, para cada colaborador, quanto no nível de departamentos e no nível da empresa também. Quando você cria essa rotina, as pessoas não ficam soltas, as pessoas não ficam frouxas, e aí elas produzem mais, elas entregam mais. Pensa o seguinte, se você colocar um prego lá na areia da praia, esse prego vai ficar o quê? Frouxo, solto. Se vem um vento, o prego não consegue cumprir a sua função. E é isso que acontece em empresas que não têm processo. As pessoas ficam soltas, ficam à beira-mar, ficam como prego na areia, sem direção, sem rotina, sem escopo. E aí, ou elas produzem pouco, ou, ao invés de produzir pouco, elas produzem o que não tem que produzir. Ou pior, elas vão atrapalhar quem está produzindo. Porque se as pessoas não têm o que fazer, não têm atividades que elas entendem que são importantes e que elas têm perfil para fazer, elas precisam colocar a energia delas para fora. E se elas não têm o que fazer ou não acham que é importante, elas vão o quê? Elas vão colocar essa energia com os colegas, com o resto da equipe. Então vão conversar, vão atrapalhar o processo de quem está executando as suas tarefas. Então processo é nada mais, nada menos do que as ações, as rotinas, as tarefas, as sequências de atividades que acontecem dentro da sua empresa. E para você ir tendo cada vez mais entendimento disso, pensa nessa analogia aqui, ó. Quando você olha para um processo, quais são as sílabas, quais são as etapas daquela atividade, daquele processo? Está bem desenhado? Em alguma dessa etapa eu posso melhorar? E já já eu vou te contar uma história que vai mostrar na prática como funciona os 3 pilares relacionados a processo que eu vou ensinar para você daqui a pouquinho. Aqui embaixo tem um documento que vai te ajudar a desenhar o escopo e a rotina do seu colaborador. Inclusive, você pode usar esse documento como um acordo entre as partes. Porque fazer processo dentro da empresa é assim. Vamos combinar? Vamos fazer um acordo? Vai ser assim, assim e assim. Quando você tem combinados com as pessoas, quando você tem acordos com as pessoas têm uma direção. E se as pessoas têm uma direção, elas produzem mais. Vamos supor que você tem um vendedor que faz venda porta a porta. Ele faz visitas na rua. Se você contrata esse colaborador e fala para ele, vende aí, provavelmente o resultado dele vai ser péssimo. Mas se você chama ele e fala assim, olha, segunda-feira de manhã, o que você vai fazer? Você vai planejar sua semana. Você vai fazer um acompanhamento das visitas da semana anterior, você vai mandar e-mails, você vai fazer ligações, você vai prospectar novas visitas. A sua segunda-feira de manhã vai ser focada nisso. E aí, segunda, depois do almoço, terça, quarta e quinta, eu quero você na rua, eu quero você atrás do cliente, eu quero você visitando. E é o seguinte, você tem uma meta, você tem que fazer 30 visitas por semana. Inclusive, meta é uma excelente ferramenta para que os seus colaboradores tenham eficiência e tenham eficácia, que é um conceito que a gente vai discutir já já daqui a pouquinho. Voltando para o nosso caso desse vendedor que faz visitas, você desenha a rotina dele,
De terça a quinta, você vai visitar. Sexta-feira de manhã também. E aí, sexta-feira à tarde, eu quero você aqui dentro do escritório, porque você vai mandar mais propostas, você vai ligar, você vai planejar a próxima semana. E das 5 às 6 a gente vai fazer uma reunião que você vai me dar um report, você vai me dar aí um relatório de como foi a sua semana e a gente vai estabelecer as metas para a semana que vem. Você consegue pensar nesses dois cenários? Um vendedor sem rotina, sem orientação e sem meta, e um vendedor com rotina, com orientação, com meta, com treinamento, qual dos dois tem mais potencial de resultado? Esse, 1000 vezes mais. Então, não tem como não ter processo. Então, aqui nessa aula tem um documento, um template para te ajudar a fazer o desenho da rotina do colaborador. E quando você fizer esse desenho, você apresenta para o colaborador, entra um acordo e os dois assinam. O gestor da pessoa, que pode ser você, alguém da empresa, e a própria pessoa. E aí vocês têm o quê? Vocês têm um combinado. Porque é o seguinte, qual que é a missão da equipe e de cada profissional dentro da empresa? É ter aquilo que eu chamo de eficiência e eficácia. E esses dois conceitos são muito próximos, tem uma linha muito tênue entre eles. E se a gente não entende eles, a gente perde a capacidade de entender se uma pessoa está entregando resultado ou não. Vamos lá, o que é eficiência? Vamos imaginar que você tem na sua empresa duas pessoas que são da equipe comercial e essas pessoas são focadas em prospectar novos clientes. Então elas fazem ligações frias para outras empresas para marcar visitas para os seus vendedores. Você tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A, em média, consegue agendar 50 visitas por dia. A pessoa B consegue agendar 25 visitas por dia. Qual dessas duas pessoas está tendo mais eficiência com as 8 horas de trabalho? A pessoa A. Porque dentro do recurso que ela tem de 8 horas do telefone das listas, ela está conseguindo agendar 50 e a B 25. Então, eficiência é utilizar bem os recursos para produzir mais com menos. Só que eficiência nem sempre significa eficácia, porque eficácia é alcançar o objetivo esperado. Eficácia é usar os recursos da forma certa para produzir o resultado esperado. Nessa mesma situação, a colaboradora B pode estar sendo mais eficaz do que a colaboradora A, porque as 25 visitas que ela agenda são de clientes muito mais quentes. E a cada 10 visitas que ela agenda, 5 clientes compram. Sendo que a colaboradora que é mais eficiente e menos eficaz, a cada 50 visitas, apenas um cliente compra. Então, isso muitas vezes gera uma confusão na hora de gestão e de liderança. Porque você tem pessoas que parecem eficientes, porque produzem muito e entregam muito, mas são pouco eficazes. E o ideal é ter uma balança entre eficiência e eficácia. E duas ferramentas são indispensáveis para que os seus colaboradores e as suas equipes tenham eficiência e eficácia. A primeira é metas. O ideal é que todo colaborador tenha metas e indicadores. Eu sei que para alguns cargos é mais fácil, como por exemplo equipes de vendas, ou de atendimento ao cliente, ou de logística. Mas quando o colaborador tem metas para entregar, ele tem um caminho muito claro, né? Ele já tem a rota para ser eficiente e eficaz. E uma outra ferramenta importante é o quê? É o plano de ação. Porque muitas vezes você dá um feedback ou você faz uma reunião com o colaborador, com a equipe, e saem 1 milhão de ideias. Mas depois, na prática, as ações não são implementadas. Então é importante pôr no papel, na planilha, no e-mail, ou num flipchart, ou numa folha na reunião, quais vão ser as ações tomadas. Inclusive, aqui nessa aula, eu coloquei para você um modelo de planilha de plano de ação, que vai te ajudar muito com isso.